partir do verso 1. Mateus 23, a partir do verso 1. Eu vou ler até o 12. Depois a gente vai ler outros. Diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, nos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Diga graças a Deus. Nós vamos entrar hoje numa série de mensagens. O nome dessa série é Evangelhos. E hoje eu quero dar um tema a esta mensagem chamado Evangelho dos Fariseus. O Evangelho de Fariseus. Jesus, quando ele vem ao mundo, ele encontra muitas barreiras no seu tempo. Mas a maior barreira que Cristo encontra é a barreira do sistema religioso da sua época. Mas não muito pelas tradições, não muito pelas doutrinas, ensinamentos da sua época, mas a maior parte era pelos religiosos que regiam esse sistema religioso da sua época. Jesus teve que enfrentar os piores momentos da sua vida, e um deles foi a sua morte. E quem os matou foram aqueles que estavam no topo da pirâmide religiosa. Eram aqueles que carregavam consigo a lei de Deus, os detentores da lei de Deus. Jesus está chegando já ao fim da sua jornada na terra, e aqui ele vai dar um confronto imenso aos fariseus. Mas ele não só confronta os fariseus, mas ele deixa também um ensinamento para os seus discípulos. Jesus, ele está partindo, mas ele quer deixar no coração dos discípulos o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensinamento, aquilo que de fato ele veio pregar. E isso é o que hoje, nos nossos dias atuais, isso é o que está batendo muito em confronto. São muitas religiões, são muitos ensinamentos, são muitas doutrinas, são muitos cristos sendo pregados, mas e na verdade, o que é de fato o evangelho de Jesus? O que é de fato o evangelho que Jesus veio pregar?
Jesus, ele começa dizendo à multidão e aos seus discípulos, ele diz: olha, os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Havia um fato lá no Antigo Testamento. Moisés ia julgar o povo, ele ia orientar o povo, e então ele senta-se numa cadeira, e ele, com uma fila inteira enorme, fica em pé durante o dia inteiro, esperando ouvir de Moisés os seus conselhos, as suas direções, os seus ensinamentos. Daí então, quando seu sogro Jetro dá um conselho e diz: olha, reparte do teu espírito para os líderes, deixa que eles julguem as causas menores, e somente aquelas que eles não conseguirem resolver, essa vem até ti, porque assim tu fará bem a ti e também a este povo. Aqueles fariseus e escribas, eles sentavam nesta cadeira até naqueles dias. Eles eram os cuidadores da lei de Moisés. Eles eram os responsáveis para ensinar o povo, para interpretar as leis. Eles eram responsáveis para direcionar o povo mediante de tudo aquilo que estava escrito na lei. E eles estavam ali naquela cadeira, sentado, tomando aquilo como posição para eles, tomando aquilo como o auge da vida espiritual, aquela posição, assentado na cadeira de Moisés. E aí Jesus diz uma coisa, ele começa a ministrar, ele diz: olha, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus aqui, ele começa ao seu início de confronto ao evangelho de fariseus. Esse evangelho que era um evangelho que, apesar de conter coisas boas, apesar de no seu conteúdo ter algo bom, mas o final era um final de hipocrisia, porque eles falavam, mas não viviam. Jesus disse: olha, vocês podem fazer o que eles estão falando para vocês. Sabe as instruções que eles estão dando? Façam. Sabe os mandamentos que eles estão ensinando? Sabe os conselhos que eles estão dando? Façam. Mas vocês não podem ser iguais a eles. Por quê? Porque tudo que eles falam, eles não vivem, eles não colocam em prática, eles não deixam funcionar na vida deles. Um evangelho que não transforma, um evangelho que não muda, esse não é o evangelho genuíno. O início do evangelho é a salvação, mas é apenas o início. Quando você tem um encontro com o evangelho genuíno, o Senhor te salva. Ele te salva e Ele te salva imediatamente. Você é salvo. Mas isso é apenas o início. Porque quando você recebe a salvação, você começa a viver este evangelho, e este evangelho vai produzindo em você transformações. Esse evangelho, ele vai te levando para uma vida que você vai se tornando parecido com o dono do evangelho, Jesus Cristo. Por que que nós fomos chamados por Deus? Qual é o objetivo final de alguém ser chamado por Deus? Paulo diz: para nós sermos a imagem do seu Filho Jesus. Nós fomos chamados para nascer a imagem de Jesus. Então escute: quando você é alcançado pelo evangelho de Jesus, e esse evangelho não está produzindo em você
as verdadeiras transformações que você precisa, este de fato não é um evangelho verdadeiro. Aqueles fariseus, eles tinham a detenção, eles retinham tudo do sistema religioso da sua época, mas aquilo ali não os faziam pessoas transformadas. Sabe, uma pessoa que vem na casa de Deus, uma pessoa que é chamada filho de Deus, ela precisa de fato produzir os frutos de quem é filho de Deus. Tem algum filho de Deus aqui, só para eu saber? Então escute, esse evangelho que te alcançou precisa de fato fazer a transformação genuína na tua vida. Porque como que você pode dizer que você é um filho de Deus se você ainda mente? Como que você pode dizer que você é um filho de Deus, que você vive ainda dando calote nas pessoas? Como que você pode dizer que é filho de Deus, mas você ainda vive numa vida de pecado, uma vida mentirosa, enganosa? Você é uma pessoa que não consegue se relacionar com os irmãos, com a tua família. Você é uma pessoa que antes de conhecer Jesus você era uma, mas aí você agora conheceu Jesus e continua do mesmo jeito. Você era bravo e continua bravo. Você era briguento e continua briguento. E você era reclamão e continua reclamão. Você era murmurador e agora continua murmurador. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? O evangelho dos fariseus. A Bíblia diz que eles atavam fardos pesados e colocavam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estavam dispostos a levantar um dedo para mover. Sabe o que é colocar coisas pesadas nos outros? Cargas pesadas, você tem que fazer. Não, você tem que orar. Você tem que orar, hein? Você tem que ler a Bíblia, hein? Você tem que fazer isso, hein? Você tem que fazer. Você tem que ser de Deus, você tem que ser obediente. Você tem que dar testemunho. Quando a gente aponta o dedo e vai falando, olha, você, isso aqui é tudo fácil. A Bíblia diz que os fariseus, eles pegavam os fardos e colocavam nas costas dos seus discípulos, podemos dizer assim. Mas a Bíblia diz que eles não moviam um dedo para fazer aquilo. Sabe quando você olha e você só vê problema nos outros? Sabe quando você olha e só vê problema nas pessoas, sabe? Eu quero te dizer que o evangelho que você vive é o evangelho de fariseus. Porque quando eu de fato sou transformado, eu não olho só para os outros, eu olho também para a minha vida. Você olha e diz, eu preciso mudar também. É verdade, dentro dessa casa está acontecendo algumas confusões, está acontecendo alguns problemas. A mulher está errando, mas deixa eu falar uma coisa, eu também estou errando. Eu também preciso mudar nisso. Eu vou mover não só um dedo, mas eu vou mover uma mão, eu vou mover o corpo inteiro, para que as coisas se transformem, para que as coisas mudem, para que a minha vida mude e para que tudo que nós estamos vivendo aqui seja transformado de fato. Isso é o evangelho genuíno. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo de verdade? Eles faziam isso. A Bíblia diz que tudo o que eles fazem era para serem vistos pelos homens. Eles colocavam seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Os filactérios
eram textos. Quantos já viram aquelas caixinhas de promessa? Caixinha de promessa, quem já viu? Eram como se fosse aquilo ali, alguns textos escritos em um couro, e eles amarravam nas franjas das vestes, para que supostamente eles estivessem revestidos da palavra ou da lei do Senhor. E eles andavam com aqueles filactérios, bonito, elegante. Mas por quê? Qual era a intenção deles? Porque eles gostavam de serem vistos pelos homens. Sabe qual é um dos maiores segredos do Evangelho de Jesus? Sabe qual é? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai, que te vê em secreto, vai ouvir o teu clamor. Esse é um dos maiores segredos do Evangelho. É quando eu entro dentro do meu quarto, é quando eu tenho uma vida dentro do meu quarto. Ei, escute. Um dos maiores segredos do Evangelho de Jesus é quando eu entro dentro do meu quarto. Os fariseus se reuniam nas praças, eles queriam ser vistos pelos públicos, e eles levantavam suas mãos na praça, e eles gritavam, eles chamavam a atenção com as suas roupas, eles queriam ser chamados de rabi, de mestre, disso, de aquilo. Mas Jesus disse: olha, vai para dentro do teu quarto. Quando eu for transformado, quando eu sou transformado, a minha vida sai de uma vida pública para uma vida em secreto. Quando o Evangelho de Jesus me alcança, eu não fico somente apenas numa vida onde as pessoas estão me vendo. Eu agora vou para uma vida onde o Pai que está em secreto me vê. Nós precisamos passar por esse Evangelho. Nós como igreja precisamos renunciar o Evangelho de ser visto, o Evangelho de ser aclamado, e buscar a Deus em secreto. Eu quero te dizer, para você que é filho de Deus, para você que é servo de Deus, lá no teu quarto, lá na tua casa, Jesus quer ter um encontro com você. Lá no teu quarto, Jesus que te vê em secreto, Ele quer ter comunhão com você. Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Você não vai ter relacionamento só dentro da igreja. Você não vai ter relacionamento, canções. Você não vai só cantar dentro da igreja. Quando você se encontrar com o verdadeiro Evangelho, você vai passar a glorificar a Deus e a ter relacionamento com Deus quando ninguém te vê. Levante suas mãos aos céus. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu quero viver o verdadeiro Evangelho. Eu renuncio hoje o Evangelho de fariseus. E se isso você concorda, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. No versículo 13, Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei, hipócritas. Jesus agora entra direto: vocês são hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês não entram e não deixam aqueles que gostariam de entrar ou de fazê-lo. Sabe aquela pessoa que não quer ser bênção na vida do outro? Sabe aquela pessoa que ela não anda e ela também não deixa os outros entrar? Isso acontece muito, sabe aonde? Em casamentos. Maridos que não deixam as esposas entrar no reino dos céus. Esposas que não deixam maridos entrar no reino dos céus. Eles não querem, eles não vão, eles não avançam, e eles também não deixam. Eles também não buscam. Eles também não vão.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. As viúvas tinham algo especial dentro da lei, um cuidado especial para elas, dentro da lei mosaica. Tinha uma proteção, tinha um sustento para as viúvas especiais. E os fariseus entravam ali fazendo orações longas. Mas a intenção do coração deles era devorar. A intenção deles era essa. Eles disfarçavam com longas orações. Eles tinham uma falsa piedade. Eles tinham uma falsa devoção. Quantos de nós temos essa falsa piedade, falsa devoção? Quantas pessoas dizem o que Jesus não disse? Quantas pessoas acham que Jesus não acha? Quantas pessoas querem fazer de Deus aquilo que não é Deus? Eu fui ensinado que quando a gente ia ler a Bíblia na igreja, tinha que todo mundo ficar em pé. E por quê? Reverência à palavra de Deus. Uau, eu fui fazendo isso. Mas eu percebia que em casa eu não lia em pé. Eu percebia que muitas vezes eu ia para o banheiro e lia a Bíblia. Eu percebia que eu lia a Bíblia às vezes sentado no trabalho. E eu digo, peraí, eu não tenho reverência à palavra, eu tenho reverência ao templo. O templo é que é sagrado. O templo, a terra que é sagrada. O altar é sagrado, isso aqui é o altar. Vocês sabem o que é altar? Quem sabe o que é altar? Altar é local de sacrifício. Tem pessoas que se a gente chamar isso aqui de palco, elas morrem. Isso aqui não é palco. Isso aqui é o quê? É um altar? Então quem vai morrer hoje aqui? Quem é que vai morrer? Cadê o sacrifício? Cadê o bode? Cadê o boi para a gente sacrificar? Cadê o bode? Cadê o boi? O altar é espiritual. A aliança hoje foi feita e gravada nos nossos corações. É uma aliança espiritual que excede. Pois o escritor de Hebreus diz que as coisas que passaram, elas eram sombra das coisas que viriam. Eram sombras. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Cegos insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário? Que se santifica o ouro? Os fariseus, eles... Isso aqui é santo. Se você jurar por isso aqui, você é obrigado a cumprir o juramento. Mas se você jurar pelo santuário, você está liberado. Jesus estava dizendo, vocês estão trocando, vocês estão invertindo as coisas. Qual é maior, qual é mais importante? É o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês estão trocando tudo. Vocês estão invertendo os valores, as coisas. Vocês estão invertendo. Sabe, esse evangelho que inverte as coisas, esse evangelho de muito sincretismo religioso. Sabe o que é sincretismo religioso? É quando há junção de muitas religiões, de muitas coisas. Você já deve ter visto aí igreja onde o pastor se veste de branco. Você vai vir, vai fazer um descarrego em você. E vai juntando, vai sendo uma coisa, vai passar pelo sal, vai passar pela ruda, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E vai enchendo o povo, e vai um monte de gente ali. E vai um monte. Mas Jesus nunca falou deste evangelho. Jesus nunca falou. São pessoas que fazem de uma
de uma parte, que pegam um pedaço da Bíblia e fazem delas uma doutrina. Você sabia que já teve muita gente que foi para o inferno porque usou bermuda? Já teve muita mulher que foi para o inferno porque raspou o sovaco e cortou o cabelo. Olha para tua irmã e pergunta se ela está cortando o cabelo. Eu não vou pedir para você olhar o sovaco, não. O sovaco é perigoso. Outro dia apareceu uma mulher no meme que ela disse que ficou apaixonada por um rapaz porque ele fez ela cheirar o sovaco dele 2 vezes. Não foi uma, foi 2. Muitas pessoas, líderes religiosos que colocaram pessoas no inferno, sendo que Jesus veio para salvar. O que nós queremos ser como igreja? Nós queremos ser uma igreja bíblica. Nós não queremos nada e nem a mais do que aquilo que Jesus diz. Nós somos uma igreja cristocêntrica, e o mandamento de Jesus é: ame, ame. Nós estamos aqui para colocar Deus em primeiro lugar, e segundo, colocar o nosso próximo. Porque o Evangelho de Jesus é a manifestação do amor aos homens perdidos e marginalizados. A boa notícia é aquele povo que vivia em densas trevas, viu uma grande luz. Essa luz é esperança, essa luz é salvação. Esse é o Evangelho genuíno, que pode trazer a esperança para quem não tem mais esperança. O Evangelho genuíno é aquele que pode trazer cura para quem está doente. O Evangelho genuíno é que pode achar aquele que está perdido. Eu pergunto aqui: quem foi achado por Jesus? Quem foi achado por Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que foi achado por Jesus? Hoje nós vamos se aliançar com esse Evangelho poderoso. Nós vamos nos aliançar com esse Evangelho que transforma, esse Evangelho genuíno, esse Evangelho poderoso, esse Evangelho que causa transformação. Se eu fizesse uma pergunta para você, e eu te perguntasse, escute, olha aqui para mim. Se eu perguntasse para você assim: até quando você vai servir a Jesus? O que você responderia? Você que foi alcançado por este Evangelho, como está a tua vida? Como está a tua vida? Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo que pastoreia em Moçambique, na África. E ele estava compartilhando um pouco das dificuldades de se pregar o Evangelho naquele lugar. Porque parece que o Evangelho do Brasil é diferente de outros lugares. As pessoas no Brasil querem um Evangelho de um Jesus que traz riquezas, de um Jesus que dá tudo, um Jesus que abre portas, um Jesus que abre o mar, um Jesus que ressuscita, mas nunca um
Jesus, aonde eu posso me doar. Será que em algum momento você já se perguntou e disse: Jesus, o que o Senhor quer de mim? Talvez a tua vida inteira dizer: Senhor, eu quero, me dá, Senhor, eu quero receber, eu recebo, me dá mais. Parece que nós não vamos passar da primeira fase nunca, porque a primeira fase é: venham a mim como estás, venham todos e eu vos aliviarei. Mas parece que a gente nunca chega na parte do discipulado. A gente nunca chega na parte quando Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa parte, para nós, é bem difícil. Nós vivemos um evangelho muito raso, mas hoje Jesus está aqui nesse lugar. Nós vamos renunciar o evangelho de fariseus e nós vamos se aliançar com o evangelho de Jesus. Eu posso ouvir um amém para isso? Fique em pé no teu lugar.